Queridos irmãos e irmãs, que a paz e a esperança que vem do coração de Jesus inundem neste instante os seus corações. Você em algum momento de sua vida já se sentiu como se estivesse no meio de uma tempestade, remando contra uma forte ventania e não viu Jesus por perto? Talvez isso lhe esteja acontecendo hoje. Talvez tenha acontecido ontem. Mas saiba de uma coisa: Jesus vem ao seu encontro. Mesmo no meio da escuridão, mesmo andando sobre as águas do caos, Ele vem. Fique conosco até o final desta breve meditação, porque o Senhor vai falar contigo hoje. Ele vai tocar onde ninguém mais consegue tocar. E Ele irá lhe revelar aqui respostas às suas orações mais silenciosas. Refletiremos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. Fala, Deus, que os teus servos escutam. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste trecho do Evangelho de Mateus, que procede exatamente à multiplicação dos pães que refletimos no dia de ontem, vemos Jesus enviar os discípulos para o barco enquanto ele sobe ao monte para orar. E vemos também, meus irmãos, que quando o barco já está longe da margem, sendo açoitado pelas ondas revoltas, Jesus aparece andando sobre as águas. Aqui, meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra uma imagem poderosa. Nada, absolutamente nada escapa à autoridade do Senhor. Nem mesmo o caos, nenhuma força natural, nenhuma tormenta da vida é maior que o Senhor. Pedro, num misto de fé e dúvida, exclama: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas." Jesus o chama e Pedro começa a andar.
Mas quando se deixa dominar pelo medo e tira os olhos de Jesus, ele afunda. Meus irmãos, quantas vezes também nós afundamos, não pela nossa falta de fé, mas por desviar o olhar do Senhor. Quantas vezes focamos mais na tempestade do que na presença silenciosa, mas firme de Jesus. E o que faz o Senhor? Ele simplesmente estende a sua mão poderosa e nos segura como segurou a Pedro. E nos diz: homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? Vejam, meus irmãos, ele não abandona, ele corrige com amor, ele salva. Quantos de nós estamos como Pedro hoje? Começamos confiando, mas o vento da ansiedade, o barulho da perda, o medo do fracasso nos faz afundar. Este Evangelho nos ensina que Jesus vê nossas lutas, mesmo quando parece estar ausente. Ensina também que antes de agir, Jesus ora por nós. Ele está no monte intercedendo por cada realidade. E que o medo não anula a fé, mas revela exatamente onde ela precisa amadurecer. E por fim, meus irmãos, aqui está um ponto que não podemos esquecer. Quando Jesus chega a Genezaré, onde há doentes e necessitados, todos aqueles que tocaram a orla do seu manto foram curados. E aqui, meus irmãos, não é um detalhe, isso é revelação. Onde Jesus chega, a graça se manifesta. Como vai nos ensinar São João Crisóstomo, se a fé de uma mulher hemorrágica curou-a com um simples toque na orla, quanto mais aquele que confia plenamente em Cristo será sustentado até sobre as águas. Irmão, irmã, o barco da sua vida pode até estar no meio da tempestade. O vento forte pode estar soprando de forma contrária. E esse barco pode até estar prestes a afundar. Mas antes de gritarmos, Senhor, salva-nos, lembremos que Ele nos chama a confiarmos plenamente nele. E hoje Ele diz a você, Ele diz para mim, como também disse a Pedro: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus está se aproximando. Ele está vindo ao seu encontro. Talvez não da forma que você esperava. Talvez ele venha calado. Talvez andando sobre aquilo que mais te apavora. Mas ele vem, meus irmãos. Ele sempre vem. E se você afundou, ele vai te levantar. Se você duvida, ele vai te fortalecer. Se você está doente ou ferido, toque nele com fé. Toque na orla do manto dele agora, meus irmãos, em oração. Se você deixar ele entrar hoje no seu coração, lembre-se que onde Jesus chega, a graça se manifesta. A cura vem e a paz se estabelece. Que palavra poderosa. Obrigado, Deus, por esta palavra. E se ela falou com você, meus irmãos, no dia de hoje, compartilhe com alguém que está enfrentando uma tempestade. Você pode ser hoje o canal por onde Jesus se aproxima do barco de outro coração. Leve, meus irmãos, essa graça adiante, pois onde Jesus chega, tudo muda. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, que nós iremos interceder por vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos e permaneceremos sempre unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Santo dia, graça e paz.